Um chefe do crime organizado reparou numa menina a arranjar os talheres em forma de X e a deixar cair o guardanapo 2 vezes. Era um sinal de socorro que apenas os polícias usavam décadas atrás, o mesmo que o seu falecido amigo inspetor lhe ensinara. O que ele não sabia era que salvá-la o forçaria a escolher entre o seu império e o homem que prometera tornar-se. Adriano Marques já tinha visto a morte usar muitas faces. Naquela noite, usava o sorriso de um homem a cortar o bife da filha. A chuva martelava contra as janelas altas do O Mar Português, o tipo de restaurante de luxo onde políticos apertavam a mão a criminosos, e todos fingiam não reparar. Adriano estava sentado na sua cabine de canto habitual, a ouvir distraidamente o seu tenente, Marco, a divagar sobre disputas de território e dinheiro de proteção. A luz das velas fazia as sombras dançar sobre a toalha de mesa branca, e Adriano deu por si a observá-las em vez de se preocupar com os números. Estava cansado, um cansaço que lhe chegava aos ossos, à alma. Cansado até ao âmago. Chefe, estás a ouvir-me? Perguntou Marco, as suas sobrancelhas grossas a franzirem-se. Cada palavra, mentiu Adriano, levando o copo de vinho aos lábios. O vinho sabia a moedas velhas naquela noite. Ultimamente, tudo sabia. Foi então que a viu. Uma menina, talvez com 8 anos, sentada a 3 mesas de distância. Cabelo escuro apanhado em 2 tranças perfeitas. Um vestido amarelo com flores brancas que parecia demasiado novo, demasiado imaculado. Ela sentava-se entre um homem e uma mulher, ambos bem vestidos, ambos a sorrir. O retrato de família perfeito, exceto que a menina não sorria. Estava a arranjar os talheres. A mão de Adriano congelou a meio caminho de pousar o copo. Ele observou enquanto os pequenos dedos da criança posicionavam cuidadosamente o garfo e a colher numa forma deliberada de X sobre a toalha branca. Depois, como que por acidente, derrubou o guardanapo para o chão. A mulher apanhou, colocou de volta no colo da menina. 10 segundos depois, o guardanapo caiu novamente. No mesmo sítio, a mesma queda suave para a carpete. O coração de Adriano começou a bater de uma forma que não batia há 15 anos. Chefe, Marco inclinou-se para a frente, a preocupação a vincar o seu rosto curtido. Cala-te, sussurrou Adriano, os seus olhos nunca se desviando da criança. As mãos da menina tremiam agora. Ela estendeu a mão para o seu copo de água e o homem ao seu lado, fato elegante, cabelo penteado para trás, sorriso como aço polido, colocou a mão sobre a dela, um gesto gentil à distância. Mas Adriano viu a forma como o rosto da menina empalideceu, viu a pressão nos dedos do homem. O X, a dupla queda, o ritmo. Era um sinal de socorro. Não um sinal qualquer. Era o sinal. Aquele usado por agentes infiltrados nos anos 90. Aquele que fora retirado do uso oficial há 20 anos. Aquele que apenas polícias da velha guarda e os seus contactos ainda se lembravam. Aquele que o inspetor Jaime Silva ensinara a Adriano numa noite fria de 1998, quando Adriano traficava armas e Silva era o único polícia honesto numa esquadra corrupta. É jovem, Marques, dissera Silva, partilhando um cigarro num beco enquanto as sirenes soavam a quarteirões de distância. Vais ver coisas, coisas sombrias, e um dia podes ver alguém que precisa de ajuda mas não a pode pedir. Por isso, estou a ensinar-te este sinal. Não por mim, por eles. Adriano rira-se na altura. Dissera que nunca precisaria dele. Dissera que não era um herói. Silva apenas sorrira tristemente. Ninguém pensa que é, até ter de ser. Agora, a observar esta menina com as suas mãos trêmulas e a sua família perfeita, Adriano sentiu essa velha conversa erguer-se como um fantasma. O homem de fato elegante pediu a conta. A mulher, loira, joias caras, olhos de predador, limpou a boca com o guardanapo e levantou-se. A menina não se moveu até o homem lhe apertar o ombro com força suficiente para ela se encolher. Estavam de saída. Adriano largou notas de 200 euros na mesa sem contar. Fica aqui, disse a Marco. O quê? Chefe, onde vais? Mas Adriano já se movia, a sua figura de 1,80 m a cortar o restaurante como uma faca na seda. Ele não correu, não chamou a atenção, apenas caminhou com o passo determinado de um homem que sabia exatamente para onde há. Lá fora, a chuva era uma cortina de agulhas prateadas. O Mercedes preto do casal já se afastava do passeio, os limpa-parabrisas a bater num ritmo constante. Adriano vislumbrou pela última vez o rosto da menina na janela traseira, pálido, pressionado contra o vidro, olhos arregalados, a olhar diretamente para ele. Ela articulou algo, uma palavra. Ele não conseguia ouvi-la através da chuva e do vidro, mas conseguia ler os seus lábios. Ajuda. Depois, desapareceram, as luzes traseiras vermelhas a dissolverem-se na tempestade. Adriano ficou ali,
a chuva ensopar o seu fato de 5.000 euros, e tomou uma decisão que mudaria tudo. Tirou o telemóvel e marcou. A voz que atendeu era rude, desconfiada. Marques, são 11 da noite. Preciso de um favor, Inspetor Almeida. Adriano manteve os olhos na direção para onde o Mercedes tinha ido. Base de dados de pessoas desaparecidas. Preciso que procures uma menina. 8 anos, cabelo escuro, olhos castanhos. Isso é metade das crianças desaparecidas no país. Tens mais alguma coisa? Adriano fechou os olhos e viu o fantasma de Jaime Silva de pé naquele beco há 27 anos, a ensinar-lhe um sinal que os assombraria a ambos. Sim, disse Adriano em voz baixa. O apelido dela pode ser Silva. Primeiro nome, possivelmente Mariana. O silêncio do outro lado esticou-se como um arame tenso. Porra, sussurrou finalmente Almeida. A filha do Silva, Adriano. Ela está desaparecida há 4 meses. O caso arrefeceu em 6 semanas. Como é que tu? Acabei de a ver. Adriano abriu os olhos e a cidade parecia diferente agora, mais nítida, mais clara, como se ele tivesse andado a sonambular pela vida e tivesse acordado subitamente de forma violenta. E vou trazê-la para casa. Desligou antes que Almeida pudesse discutir, antes que pudesse demovê-lo, antes que a realidade se instalasse. Porque Adriano Marques sabia 3 coisas com certeza absoluta. 1. Aquela menina acabara de usar um sinal que só Jaime Silva lhe teria ensinado. 2. Jaime Silva morrera há 3 anos, baleado em serviço, e a sua filha fora tirada aos cuidados da avó 4 meses depois, em circunstâncias suspeitas. E 3. Adriano devia a Jaime Silva uma dívida que assentava na sua alma como uma pedra há 15 anos. Naquela noite, à chuva, a ver aquelas luzes traseiras a desvanecerem-se, Adriano decidiu que era a altura de apagar. Mesmo que isso o matasse. O Audi de Adriano arrancou do passeio 30 segundos depois de o Mercedes desaparecer no trânsito. Manteve a distância, 3 carros atrás, nunca mais perto. A chuva era a sua aliada naquela noite, a desfocar matrículas e a obscurecer rostos. Ninguém se lembraria de um sedan escuro numa tempestade. O casal conduzia com cuidado, demasiado cuidado. Sinalizavam cada viragem, paravam completamente em cada sinal, obedeciam a todos os limites de velocidade como cidadãos modelo. Mas evitavam as autoestradas principais, enverdando antes por ruas secundárias e zonas industriais onde as câmaras de trânsito eram escassas e as testemunhas raras. O maxilar de Adriano contraiu-se. Estes não eram amadores. O seu telemóvel vibrou. O nome de Marco apareceu no ecrã. Ele ignorou. Qualquer assunto que precisasse de ser tratado podia esperar. Pela primeira vez em uma década, Adriano Marques estava a escolher algo em detrimento do negócio da família. O Mercedes virou para a Avenida Marginal e depois cortou pelo antigo bairro dos Armazéns. Adriano conhecia esta área. A sua organização fora proprietária de metade destes edifícios até que o novo plano urbanístico da cidade os expulsou. Agora, eram tudo loft modernos e cafés biológicos. O tipo de bairro onde as pessoas pagavam preços exorbitantes para viver em fábricas convertidas e fingir que eram pioneiras. Cobertura perfeita para pessoas que queriam desaparecer à vista de todos. O Mercedes finalmente abrandou em frente a uma moradia de traça antiga estreita, pintada de creme com portadas escuras. Flores nas floreiras das janelas, uma bicicleta de criança na varanda. Tudo gritava normalidade, família feliz. Adriano estacionou a 2 quarteirões de distância e desligou o motor. Através do para-brisas riscado pela chuva, observou o homem abrir a porta do carro e estender a mão. A menina, Mariana, saiu lentamente, como se cada movimento exigisse permissão. A mulher caminhou à frente, os saltos a estalarem no pavimento molhado, já a destrancar a porta da frente. A mão do homem nunca deixou o ombro de Mariana. Desapareceram lá dentro. As luzes acenderam-se nas janelas do rés do chão, quentes e acolhedoras. Depois, uma luz no segundo andar, um quarto, talvez. Adriano vislumbrou o rosto pálido de Mariana a aparecer na janela antes de as cortinas se fecharem abruptamente. Ele sentou-se na escuridão, o motor a estalar enquanto arrefecia, e puxou por tudo o que sabia sobre Jaime Silva. Tinham-se conhecido durante os anos selvagens de Adriano, quando ele tinha 23 anos e era estúpido o suficiente para pensar que traficar armas o tornava poderoso. Silva fora o inspetor que o apanhara com uma mala cheia de armas não registadas e um futuro medido em décadas atrás das grades. Mas Silva tinha sido diferente. Olhos cansados que tinham visto demasiado. Uma aliança de casamento que ele torcia quando estava a pensar. Sentara-se à frente de Adriano naquela sala de interrogatório e dissera: vais ter uma oportunidade na tua vida para escolher quem te tornas. É esta. Depois, perder a papelada.
Acidentalmente, alegou ele. As provas desapareceram. O caso evaporou-se. Porquê? Perguntara Adriano, de pé no parque de estacionamento da esquadra como um homem livre. Porque já prendi gente suficiente para saber a diferença entre maldade e estupidez, dissera Silva. Tu és apenas estúpido. Não me faças arrepender disto. Adriano não o fez. Tornou-se legítimo. Bem, tão legítimo quanto um homem com as suas ligações podia ser. Construiu um império baseado em proteção, jogo e influência em vez de violência. Manteve a sua palavra, honrou as suas dívidas, e, quando Silva morreu num tiroteio há 3 anos, Adriano enviou flores para o funeral anonimamente e disse a si mesmo que a sua dívida morrera com o inspetor. Mas as dívidas não morrem. Apenas esperam. O telemóvel de Adriano vibrou novamente. Desta vez, era a inspetora Almeida a ligar de volta. Não devia estar a dizer-te isto, disse Almeida sem preâmbulos. Mariana Silva, 8 anos. A mãe morreu no parto. Criada pelo pai até à sua morte, depois foi viver com a avó, Leonor Silva. Há 4 meses, um casal chamado Diogo e Carla Figueiredo apareceu com papéis de acolhimento de emergência. Tudo parecia legítimo. Assinatura do juiz, aprovação da Segurança Social. A avó contestou, mas tem 76 anos e teve um AVC no ano passado. O sistema disse que ela não estava a PTA. Deixa-me adivinhar, disse Adriano em voz baixa. O processo arrefeceu como gelo. A Segurança Social diz que o acolhimento está a correr bem. Os Figueiredo enviam relatórios regulares, fotos de Mariana a sorrir em festas de aniversário, a brincar em parques, tudo segundo as regras. Exceto que ela está a pedir ajuda em restaurantes. Exceto isso, concordou Almeida sombriamente. Adriano, se tiveres razão sobre isto, se a estão a reter, tens de nos trazer isto oficialmente. Tiveram 4 meses. Tivemos as mãos atadas pela burocracia e pelos procedimentos. Sabes como o sistema funciona? Sim, disse Adriano, observando as gotas de chuva a correrem pelo para-brisas. É exatamente por isso que não vou esperar por ele. Desligou e fez outra chamada. Desta vez para Rosa Delgado, que geria uma pastelaria perto da antiga esquadra e fora a melhor amiga de Leonor Silva durante 40 anos. Adriano Marques, disse Rosa quando atendeu. Não esperava ouvir de ti, especialmente à meia-noite. Preciso de falar sobre a Mariana Silva. O silêncio que se seguiu foi pesado de uma dor antiga. Quando Rosa finalmente falou, a sua voz quebrou. O que é que tem ela? Eu sei onde ela está, e vou trazê-la para casa. Adriano não foi para casa naquela noite. Em vez disso, conduziu até ao seu escritório privado, um sótão convertido por cima de uma antiga livraria na zona financeira, o lugar que apenas 3 pessoas conheciam. Agora eram 2, desde que Silva morrera. A sala cheirava a cor e papel velho. Adriano serviu-se de um uísque, depois ficou a olhar para o líquido âmbar por um longo momento antes de o pousar, intocado. Precisava de clareza naquela noite, não de conforto. A fotografia estava onde sempre estivera, numa moldura de prata na prateleira entre livros de direito e pastas que ele nunca abriria. 2 homens, mais novos, de pé à porta de um tribunal. Jaime Silva com o seu distintivo de inspetor. Adriano num fato demasiado caro para um jovem de 23 anos poder pagar. Antes e depois, brincara Silva quando alguém tirou a fotografia. Antes de seres esperto, depois de teres tido a sorte de eu me importar. Adriano pegou na moldura agora, a estudar o rosto de Silva. O inspetor tinha 40 anos na altura, já a ficar grisalho nas têmporas, já a carregar o peso de uma cidade que mastigava homens bons e cuspia cínicos. Mas os seus olhos eram gentis. Cansados, mas gentis. Eu devia ter verificado como ela estava, sussurrou Adriano para a fotografia. Depois de morreres, devia ter-me certificado de que ela estava bem. Mas não o fizera. Enviara flores e dissera a si mesmo que manter-se afastado era a coisa certa a fazer. Que uma criança não precisava de um chefe do crime organizado a assombrar a sua vida. Que Silva a teria querido longe do mundo de Adriano. Agora, esse mundo encontrará de qualquer maneira. O seu telemóvel vibrou. Uma mensagem de Rosa. Podes encontrar-nos amanhã. 9 em ponto, na minha pastelaria. Tenho informações. Adriano respondeu com uma confirmação, depois sentou-se na sua cadeira e deixou as memórias regressarem. A noite em que Silva lhe salvara a vida. Não fora apenas por causa das armas. Havia outro jogador, um inspetor chamado Carvalho, que queria Adriano morto. Mais fácil que um julgamento. Mais limpo que um testemunho. Carvalho encurralara Adriano numa fábrica abandonada,
arma em punho, pronto para fazer parecer legítima defesa. Silva aparecera como um fantasma na porta. Pôs a arma, Carvalho. Este miúdo é sujo. Anda a mover armas para o grupo Volov. Então prendemo-lo. Não o executamos. O impasse durara talvez 30 segundos, mas parecera horas. Finalmente, Carvalho guardara a arma e afastara-se, a fúria em cada passo. Silva virara-se para Adriano. Vais fugir agora, e vais manter-te longe do Carvalho e de qualquer um como ele. Entendido. Por que é que estás a fazer isto? Perguntara Adriano. Silva olhara para ele com aqueles olhos cansados e gentis. Tenho uma filha. Tem 5 anos. E cada vez que olho para ti, vejo o filho de alguém, o futuro de alguém. Talvez não consiga salvar toda a gente, mas posso salvar-te a ti. Não me faças estar errado. Adriano não o fez. Reconstruiu-se, tijolo a tijolo, em alguém que Silva não se arrependeria de ter salvo. Mas Carvalho não se esquecera. 2 anos depois, Silva estava a investigar uma rede de tráfico. O tiroteio que o matou fora oficialmente considerado uma emboscada de um gangue. Mas Adriano ouvira sussurros. O nome de Carvalho mencionado em cantos escuros, uma dívida saldada, uma ponta solta atada. Silva morrera porque era o tipo de polícia que não podia ser comprado ou assustado, o tipo que realmente protegia as pessoas. E agora a sua filha estava a ser mantida por pessoas que sorriam em restaurantes e preenchiam papelada perfeita enquanto uma menina tremia e fazia sinais de socorro com os talheres. As mãos de Adriano fecharam-se em punhos. Bateram à porta. 3 toques curtos. O sinal de Marco. Entra, chamou Adriano. O seu tenente entrou, com ar preocupado. Chefe, desapareceste. A reunião dos calibris. Reagenda. O quê? São 3 semanas de negociação. Se não aparecermos. Eu disse reagenda, Marco. A voz de Adriano era baixa, mas carregava o peso da finalidade absoluta. Marco parou. Conhecia Adriano há 12 anos e conhecia aquele tom. O que se passa? Lembraste do inspetor Silva? O polícia que te deixou sair? Sim, lembro-me. Ouvi dizer que foi morto há uns anos. A filha dele foi raptada. Um esquema de acolhimento familiar. Parece, mas é mais sombrio do que isso. Adriano levantou-se, caminhando até à janela. A cidade estendia-se lá embaixo. 1 milhão de luzes a esconder 1 milhão de segredos. Vou buscá-la. Chefe, nós não fazemos missões de resgate. Isso é. Não estou a pedir à família para o fazer. Estou a fazê-lo eu mesmo. Marco ficou em silêncio por um momento. Então, vais cobrar a dívida. Vou pagar uma. Adriano virou-se da janela. Silva salvou-me a vida. Deu-me a oportunidade de ser algo melhor do que um bandido de rua com uma arma. A filha dele está lá fora agora, assustada e sozinha, e o sistema que a devia proteger está a falhar. Eu não vou falhar-lhe também. Isto pode tornar-se complicado. Então torna-se complicado. Adriano pegou na fotografia, olhando mais uma vez para os olhos gentis e cansados de Silva. Consegue-me tudo sobre o Diogo e a Carla Figueiredo. Finanças, associados, propriedades, tudo. E mantém isto em segredo, Marco. Quão em segredo? Completamente em segredo. Isto não toca no negócio da família. Isto é pessoal. Depois de Marco sair, Adriano ficou sozinho no seu escritório, o peso de uma velha promessa a assentar nos seus ombros como um casaco familiar. Estou a ir buscá-la, velho amigo, sussurrou ele. Só espero não chegar tarde demais. A pastelaria de Rosa Delgado ficava numa esquina que o tempo esquecera. O bairro gentrificara-se à sua volta, mas Rosa recusara todas as ofertas de compra, todas as promessas dos promotores de valor justo de mercado. O letreiro pintado à mão ainda dizia Cozinha da Rosa, em letras desbotadas, e o café ainda custava 2 euros quando em todo o lado cobravam 6. Adriano chegou às 9 em ponto. Rosa esperava numa cabine nos fundos, o seu cabelo prateado apanhado num coque apertado, os seus olhos escuros mais afiados do que nunca. Uma pasta de manila estava sobre a mesa entre eles. Estás com um ar terrível, disse ela a título de cumprimento. Não dormiste. Adriano sentou-se na cabine em frente a ela. Fala-me da Mariana. A expressão de Rosa escureceu. Aquela pobre criança. A Leonor, a avó dela. Ligou-me no dia em que a levaram. Estava histérica. Disse que apareceram 2 pessoas com papéis, uma assistente social,
até um agente da polícia. Tudo oficial. Mas a Leonor sabia que algo estava errado. Sentia-o nos ossos. O que aconteceu? Ela tentou lutar. Arranjou um advogado, mas ele era recém-licenciado e não sabia como navegar no sistema. Quando encontrou alguém competente, os Figueiredo já tinham mudado a Mariana para um local não revelado por segurança dela. Era o que dizia a papelada. A Leonor teve um AVC 2 semanas depois. Está num lar agora, mal fala. O maxilar de Adriano contraiu-se. Os Figueiredo. O que sabemos sobre eles? Rosa abriu a pasta. Dentro, havia fotocópias de documentos, licenças de acolhimento familiar, declarações de impostos, fotografias. No papel, são santos. Diogo Figueiredo é consultor financeiro. Carla Figueiredo é voluntária em 3 instituições de caridade diferentes. Acolheram 4 crianças nos últimos 6 anos. Todos os acolhimentos terminaram com sucesso. Significando que as crianças ou foram devolvidas à família ou adotadas. Ou desapareceram, disse Adriano em voz baixa. Rosa olhou nos olhos. Era o que a Leonor pensava. Ela começou a investigar antes do AVC. Encontrou algo que a assustou o suficiente para me dizer para esconder estes documentos. Ela empurrou a pasta na direção dele. A instituição de caridade onde a Carla é voluntária. Chama-se Fundação Novos Começos. Ajuda a colocar crianças em risco com famílias amorosas. Adriano folheou os papéis. A Novos Começos tinha um conselho de administração impressionante, testemunhos elogiosos e uma sede numa igreja renovada no centro da cidade. Tudo parecia legítimo. Demasiado legítimo. Pedi ao Marco para investigar ontem à noite, disse Adriano. A Fundação Novos Começos processa cerca de 200 colocações por ano. É 4 vezes a taxa de organizações comparáveis. E o seu programa de adoção internacional? Opera em países com sistemas de bem-estar infantil notoriamente corruptos. O rosto de Rosa empalideceu. Achas que eles estão a vender crianças? Acho que eles estão a mover crianças. Seja por taxas de adoção, trabalho forçado ou algo pior. Adriano parou, não querendo verbalizar as possibilidades mais sombrias. O ponto é que a Mariana não é a primeira e não será a última, a menos que os paremos. Nós. Rosa ergueu uma sobrancelha. Adriano, eu tenho uma pastelaria. O que é que eu devo fazer? Conhecias a Leonor? Conhecias o Jaime? Isso torna-te confiável. E a confiança é a única moeda que importa neste momento. Ele inclinou-se para a frente. Preciso de alguém que os Figueiredo não reconheçam. Alguém que se possa aproximar da Mariana sem levantar suspeitas. Queres que eu os espie? Quero que ajudes a salvar uma menina. Rosa ficou em silêncio por um longo momento, a mexer o seu café com uma colher que já vira melhores décadas. Finalmente, disse, Jaime Silva era um bom homem. Um dos melhores que já conheci. E aquela menina, a sua voz quebrou. Ela costumava vir aqui com o pai todos os domingos de manhã. Pedia chocolate quente com marshmallows extra e fazia desenhos em guardanapos. Uma vez desenhou-me a mim, deu-me como se fosse um Picasso. Ainda o tenho. Então ajuda-me a trazê-la para casa. Rosa assentiu lentamente. O que precisas? Nos 20 minutos seguintes, Adriano expôs o que Marco descobrira. A Fundação Novos Começos operava através de uma rede de coordenadores de colocação. Pessoas como os Figueiredo que identificavam crianças vulneráveis e agilizavam a sua remoção de situações difíceis. A Fundação pagava bem, oferecia proteção legal e tinha ligações que chegavam aos tribunais de família, à segurança social e às forças da lei. Eles construíram uma máquina, disse Adriano sombriamente. E está a funcionar com crianças de quem ninguém sente falta. Crianças de acolhimento, filhos de pais falecidos, qualquer pessoa sem uma forte rede de apoio. Como a quebramos? Com cuidado. Se entrarmos a pés juntos, eles dispersam. Mudam a sua operação, destroem provas, talvez até. Ele não conseguiu terminar a frase, mas Rosa entendeu. Se a Fundação se sentisse ameaçada, as crianças na sua rede tornar-se-iam passivos. Então, precisamos de provas, disse Rosa. Evidências do que eles estão realmente a fazer. E precisamos que a Mariana esteja segura primeiro, antes de queimarmos tudo. Ela precisa de estar num sítio onde não a possam alcançar. Rosa pegou no seu telemóvel. Sou voluntária na Igreja de Santa Catarina. Eles têm um grupo de apoio a famílias de acolhimento legítimo.
Podia contactar os Figueiredo, dizer que quer entrevistar famílias de acolhimento bem-sucedidas para um boletim comunitário. É pequeno o suficiente para não parecer ameaçador, mas põe-me lá dentro. Adriano sentiu algo desconhecido agitar-se no seu peito. Esperança. Eles vão investigar-te. Que investiguem? Vivo neste bairro há 40 anos. Sou exatamente quem digo ser. Rosa sorriu sombriamente. Além disso, faço um excelente bolo de bolacha. Ninguém suspeita de uma mulher que traz uma sobremesa. Adriano quase sorriu. Quase. O seu telemóvel vibrou. Uma mensagem de Marco. Temos um problema. Alguém anda a fazer perguntas sobre ti e a miúda Silva. A palavra está a espalhar-se. Adriano mostrou a mensagem a Rosa. A sua expressão endureceu. Parece que não somos os únicos interessados na Mariana, disse ela. Então agimos depressa. Adriano levantou-se. Contacta os Figueiredo hoje. Eu trato de quem quer que esteja a fazer perguntas. Ao sair da pastelaria de Rosa para o sol brilhante da manhã, Adriano sentiu o peso do que começara a assentar sobre ele. Ele cruzara uma linha na noite anterior, a seguir aquele Mercedes pela chuva. Agora não havia como voltar atrás. Em algum lugar nesta cidade, uma menina esperava por ajuda. E noutro lugar, pessoas que traficavam crianças estavam a perceber que Adriano Marques se tornara uma ameaça. A guerra começara, mesmo que apenas um lado o soubesse ainda. Adriano regressou ao seu apartamento de luxo ao meio-dia para encontrar a porta da frente destrancada. Congelou no corredor, cada instinto a gritar perigo. A porta era de aço pesado com uma fechadura biométrica. Havia talvez 5 pessoas na cidade com a habilidade para a contornar silenciosamente. Nenhuma delas era amigável. A sua mão moveu-se para a arma na parte inferior das suas costas enquanto empurrava a porta lentamente. O apartamento parecia intocado. O sol da tarde entrava pelas janelas do chão ao teto, iluminando a sua mobília minimalista e arte cara. Tudo exatamente como ele deixara, exceto pelo envelope na sua mesa de jantar. Estava centrado na superfície de vidro como uma peça de xadrez deliberadamente colocada. Cor de creme. Sem nada escrito por fora. Adriano aproximou-se com cuidado, verificando cantos e sombras. Quem quer que tivesse estado ali já se fora há muito, mas quisera marcar uma posição. Invadir a casa de Adriano Marques não era apenas ousado. Era uma declaração. Ele calçou luvas antes de abrir o envelope. Dentro, havia uma única fotografia impressa em papel brilhante. Mostrava no restaurante o Mar Português na noite anterior, inclinado para a frente na sua cabine, a observar algo fora da câmara. O ângulo era do outro lado da sala de jantar. Qualidade profissional, composição deliberada. Por baixo da foto, 5 palavras escritas em letras de imprensa precisas. Fique fora disto, Marques. Sem assinatura, sem ameaça, não era preciso. O telemóvel de Adriano tocou. O seu conselheiro, Vicente Rebelo. A voz do velho estava tensa de preocupação. Adriano, precisamos de falar. Agora. Na minha casa. Já foi comprometida. Eu sei. É por isso que precisamos de falar. Vicente chegou 15 minutos depois com Marco e outros 2 membros séniores, António Costa e Miguel Peixe Rezende. O facto de Vicente ter trazido o círculo íntimo significava que isto era sério. Reuniram-se à volta da mesa de Adriano, todos a olharem para a fotografia como se fosse uma bomba. Quem a entregou? Perguntou Vicente. Tinha 70 anos, cabelo grisalho e era afiado como uma navalha apesar da idade. Ainda não sei. As filmagens de segurança do prédio dir nos já, mas calculo que foram espertos o suficiente para evitar as câmaras. Adriano cruzou os braços. Alguém quer dizer-me quem é que eu irritei? Vicente trocou olhares com os outros. Andámos a fazer chamadas toda a manhã. Corre na rua que a Fundação Novos Começos não é apenas uma fachada de caridade. Está ligada à rede Covalieno. O sangue de Adriano gelou. Os Covalieno eram da máfia russa da velha guarda. Tráfico, extorsão, homicídio por contrato. Tentavam expandir-se para a cidade há anos, mas a organização de Adriano mantivera-os contidos nas docas e zonas industriais. Carvalho, disse Adriano em voz baixa. O quê? Marco parecia confuso. Inspetor Sérgio Carvalho. Ele tentou matar-me há 27 anos. O Silva impediu-o. O Carvalho era corrupto já na altura. Toda a gente sabia. Ninguém conseguia provar. Reformou-se da polícia há 8 anos. Adriano pegou na fotografia.
Aposto o meu império que ele está a trabalhar para os Covaliano agora. Vicente assentiu sombriamente. Está. Ele dirige a divisão de consultoria deles, o que significa que é ele que lida com a interação deles com as forças da lei e os serviços sociais. Subornos, chantagem, manipulação de papelada. Se a Novos Comércios está ligada a eles, o Carvalho é a ponte. Então, a filha do Silva acaba numa rede de tráfico gerida pelo homem que cria o Silva morto. A voz de Adriano era baixa, mas a fúria ardia por baixo. Isso não é coincidência. Não, concordou Vicente. É vingança. O Carvalho provavelmente seguiu a família do Silva após a sua morte. Esperou por uma oportunidade. Quando a avó mostrou vulnerabilidade, ele agiu. Isto não é apenas negócio, Adriano. Isto é pessoal para ele também. Peixe inclinou-se para a frente, os seus nós dos dedos com cicatrizes a pousarem na mesa. Chefe, se os Covaliano sabem que andas a farejar a operação deles, vão retaliar com força. Estamos a falar de guerra aqui. Não estou a pedir à família para ir para a guerra, disse Adriano. Claro que estás, interveio António. Se invades a rede deles, resgatas essa criança, eles vão retaliar contra todos nós. Então faço-o sozinho. A sala explodiu. Todos os 4 homens a falarem uns por cima dos outros, a discutir, a protestar. Vicente finalmente bateu com a mão na mesa, silenciando-os. Adriano, disse o velho com cuidado. Construímos algo aqui. 20 anos a manter a paz, a manter o equilíbrio, a ficar fora da lama que afoga outras organizações. Queres deitar isso fora por uma criança? Sim. A simplicidade da resposta de Adriano parou-os a todos. Ele olhou para cada um deles por sua vez. Jaime Silva salvou-me a vida quando tinha todas as razões para me deixar morrer. Ele deu-me a oportunidade de me tornar algo mais do que um bandido de rua. Tudo o que construímos, este império, este respeito, esta paz, existe porque um homem acreditou que eu podia ser melhor. Ele pegou na fotografia. A filha dele está a ser mantida por animais que traficam crianças. Os mesmos animais que provavelmente mandaram matar o pai dela. E eles acabaram de invadir a minha casa para me ameaçar. Então isto agora é sobre ego? Perguntou Marco com cuidado. Isto é sobre quem somos. A voz de Adriano era de aço. Passámos 20 anos a dizer a nós mesmos que somos diferentes, que protegemos os nossos, que temos linhas que não cruzamos. Bem, aquela menina é uma dos nossos, quer o vejam ou não. Ela é filha de um homem que me deu tudo. E se a deixarmos desaparecer porque é mau para o negócio, então não somos diferentes dos Covaliano. Somos apenas mais bem vestidos. Vicente estudou o rosto de Adriano por um longo momento. Depois, lentamente, assentiu. Vais mesmo fazer isto sozinho? Tenho de o fazer. Se a família se envolver, isto torna-se uma guerra de gangues. Mas se eu agir como um cidadão privado a saldar uma dívida pessoal, os Covaliano podem aceitá-lo como um incidente isolado. Ou podem matar-te e despejar o teu corpo no rio, disse Peixe secamente. Talvez, mas eu já fiz a minha escolha. Houve um longo silêncio. Finalmente, Vicente levantou-se. Então, vamos ter de fazer a nossa. Rapazes, saiam. Preciso de falar com o Adriano a sós. Os outros saíram, Marco lançando um último olhar preocupado antes de fechar a porta. Vicente caminhou até à janela, mãos cruzadas atrás das costas. O teu pai construiu esta organização com base no medo e na violência. Quando assumiste, mudaste-a, tornaste-a mais inteligente, mais limpa. Eu vi-te tornar um líder que vale a pena seguir. Ele virou-se para encarar Adriano. Mas os líderes não sobrevivem em missões suicidas. Não estou numa missão suicida. Estou a saldar uma dívida. É a mesma coisa, se não tiveres cuidado. Vicente pegou no seu telemóvel. Queres fazer isto sozinho? Ótimo, mas vais ser inteligente. A Rosa vai contactar os Figueiredo. Bom. Quando ela te puser lá dentro, vais precisar de apoio por perto. Não para a luta, para a extração. Vicente, eu. Não estou a discutir, Adriano. Queres bancar o herói? A escolha é tua. Mas não vais deixar a segurança daquela menina ao acaso. Os olhos do velho eram duros. Protegemos os nossos. Tu próprio o disseste. Bem, tu também és um dos nossos. Adriano sentiu algo apertado no seu peito soltar-se ligeiramente. Obrigado. Não me agradeças ainda. Os Covaliano vão vir atrás de ti. Talvez não hoje,
Talvez não amanhã, mas esta fotografia. Vicente gesticulou para a mesa. Isso não é um aviso. É uma promessa. Depois de Vicente sair, Adriano ficou sozinho no seu apartamento de luxo, a olhar para a fotografia mais uma vez. Depois, queimou-a no lava-loiça da cozinha e observou as cinzas a descerem pelo ralo. Que venham, pensou ele. Que venham todos. Ele tinha uma menina para salvar. Rosa ligou 3 dias depois com notícias que fizeram o pulso de Adriano acelerar. Eles convidaram-me para ir lá, disse ela, a sua voz uma mistura de excitação e nervosismo. Este sábado à tarde. Querem fazer a entrevista para o boletim comunitário. A Carla até perguntou se eu podia levar o meu bolo de bolacha. Sábado, repetiu Adriano, a sua mente já a percorrer a logística. Isso dá-nos 2 dias para nos prepararmos. Pareceram desconfiados. De todo. A Carla ficou encantada. Disse que adoram partilhar a sua história com pessoas que apreciam o trabalho sagrado do acolhimento familiar. O tom de Rosa pingava nojo. Ela fala da Mariana como se fosse um cachorrinho resgatado que eles reabilitaram. Adriano estava no seu carro dentro de 1 hora, a conduzir para um local que Marco assegurara, um espaço de escritório vago a 2 quarteirões da casa dos Figueiredo. Lá dentro, plantas do bairro estavam espalhadas sobre uma mesa dobrável. Vicente estava a estudá-las, óculos pousados no nariz. A casa tem um sistema de segurança, disse Vicente sem preâmbulos. Básico, mas funcional. Câmaras nas portas da frente e de trás, sensores de movimento nas janelas do resto do chão. A Rosa entra pela porta da frente como convidada, disse Adriano. Não há alarmes aí. A entrevista provavelmente acontecerá na sala de estar ou na cozinha. Ambas no resto do chão, ambas visíveis de fora. O nosso problema é tirar a Mariana sem acionar nada. Marco apontou para as plantas. A porta das traseiras dá para um pequeno jardim, depois para um beco. Se a Rosa conseguir levar a Mariana para a parte de trás da casa, podes encontrá-la lá. Mas vais precisar de desativar a câmara primeiro. Ou fazer um loop na gravação, sugeriu Peixe. Eles estiverem vulgarmente silencioso até agora. Dê-me 15 minutos com o sistema deles e posso fazê-lo mostrar um jardim vazio enquanto tu passas por lá. Adriano olhou para ele. Pensei que não querias ter nada a ver com isto. Peixe encolheu os ombros. O Vicente tinha razão. És um dos nossos. Além disso, odeio traficantes de crianças mais do que odeio missões de resgate estúpidas. Por isso, estou dentro. Nos 2 dias seguintes, eles refinaram o plano com a precisão de um ataque cirúrgico. Peixe iria hackear o sistema de segurança remotamente, tendo já identificado a empresa e o modelo através de registros públicos. Rosa chegaria às 14 horas com o seu bolo e as suas perguntas para a entrevista, mantendo os Figueiredo ocupados na frente da casa. Às 14h30, ela pediria para usar a casa de banho e perder-se-ia no caminho de volta, permitindo-lhe encontrar a Mariana. A menina seria a incógnita. Se estivesse trancada no quarto, se não confiasse na Rosa, se entrasse em pânico, qualquer uma dessas coisas podia estragar tudo. Ela vai lembrar-se de mim, insistiu Rosa quando Adriano expressou as suas preocupações. Eu costumava dar-lhe marshmallows extra. As crianças não se esquecem da bondade. Sábado chegou com um sol cruel, o tipo de tempo perfeito que pertencia a anúncios de seguros, não a operações de resgate. Adriano estacionou o seu carro no beco atrás da casa dos Figueiredo às 13h45, vestindo roupas escuras e um boné de beisebol. Vicente sentou-se num segundo veículo no final do quarteirão, a observar a frente. Marco e Peixe estavam numa carrinha de vigilância a 3 ruas de distância, computadores a brilhar na escuridão. Loop da câmara pronto, a voz de Peixe crepitou através do auricular de Adriano. Tens uma janela de 15 minutos a partir das 14h30. Depois disso, o sistema pode detectar o padrão repetido. Entendido. Às 14h03, o velho sedan de Rosa parou em frente à casa. Adriano observou através de binóculos enquanto ela saía, carregando uma travessa de bolo coberta, o seu cabelo prateado a brilhar ao sol. Parecia a avó de alguém, não o pilar de uma operação de resgate. Carla Figueiredo abriu a porta. Toda sorrisos e boas-vindas. Desapareceram lá dentro. A espera foi excruciante. Adriano verificava o relógio a cada 30 segundos. Cada minuto a arrastar-se como 1 hora. Às 14h28, o seu telemóvel vibrou com uma mensagem de Rosa. Desculpa da casa de banho em 2 minutos. Peixe, começa o loop, sussurrou Adriano. Loop ativo. O tempo está a contar. Exatamente às 14h30, Adriano moveu-se.
O portão das traseiras estava destrancado. Uma pequena misericórdia. Ele deslizou para dentro do jardim, mantendo-se baixo atrás de uma fileira de hortênsias altas. A porta das traseiras estava a 5 metros de distância. Pela janela, conseguia ver uma cozinha vazia. O seu auricular crepitou. Adriano, temos um problema. A voz de Vicente estava tensa. Um SUV preto acabou de parar do outro lado da rua. 2 homens lá dentro. Estão a observar a casa. O sangue de Adriano gelou. Covalieno, provavelmente. Não se estão a mexer, apenas a observar. Então mantemos o plano. Estamos comprometidos agora. Dentro da casa, Rosa estaria a subir as escadas, o seu coração provavelmente a martelar, a encontrar o quarto de Mariana, a explicar rapidamente, em voz baixa, esperando que a menina entendesse. Os minutos estenderam-se. 14h33, 14h35. Onde é que elas estavam? Então a porta das traseiras abriu-se. Rosa apareceu primeiro, o seu rosto pálido mas determinado. Atrás dela, a agarrar a sua mão com os nós dos dedos brancos, estava Mariana Silva. A menina parecia mais pequena do que no restaurante, mais magra. O seu vestido amarelo desaparecera, substituído por calças de ganga e uma camisola demasiado grande, mas os seus olhos, esses eram os olhos de Silva, alertas, inteligentes, assustados, mas a lutar contra o medo. Ela viu Adriano e congelou. Está tudo bem, sussurrou Rosa. Este é o amigo de quem te falei. Ele conhecia o papá. Adriano tirou o boné, deixando Mariana ver o seu rosto claramente. Ajoelhou-se ao nível dela, tornando-se mais pequeno, menos ameaçador. O teu pai ensinou-me um sinal uma vez, disse ele suavemente. Um garfo e uma colher em X. 2 guardanapos caídos. Vi-te a usá-lo no restaurante. Foi muito corajoso da tua parte. Os olhos de Mariana arregalaram-se em reconhecimento. Tu és o homem dos olhos cinzentos das histórias do papá. As palavras atingiram Adriano como um golpe físico. Sim, conseguiu ele dizer. Sou eu. E vou levar-te para um lugar seguro agora, mas temos de nos despachar e ficar em silêncio. Consegues fazer isso? Ela assentiu, o seu pequeno maxilar firme com uma determinação que o lembrava tanto de Silva que doía. Chefe, o SUV acabou de desligar o motor, avisou Vicente. Podem estar a preparar-se para se mover. Estamos a sair agora. Adriano pegou em Mariana ao colo. Ela quase não pesava nada. Virou-se para Rosa. Volta para dentro. Agia normalmente. Não os deixes saber que algo está errado pelo maior tempo possível. Os olhos de Rosa estavam úmidos. Ela tocou na bochecha de Mariana uma vez, gentilmente. Fica bem, querida. Depois desapareceu. De volta pela porta. Adriano correu pelo jardim, pelo portão, para o beco onde o seu carro esperava. Colocou Mariana no banco de trás, atirou-lhe um cobertor por cima. Fica aí embaixo. Não faças barulho. Ele ligou o motor exatamente quando o seu auricular explodiu com a voz de Vicente. Adriano, eles estão a vir. O SUV está a mover-se. Estão a dirigir-se para o beco. Adriano acelerou a fundo, os pneus a chiar enquanto saía disparado do beco para uma rua lateral. No seu espelho retrovisor, o SUV preto apareceu, a virar bruscamente para o seguir. Ao seu lado, escondida debaixo do cobertor, Mariana Silva permanecia perfeitamente silenciosa, e a perseguição começou. O Audi de Adriano disparou pelas ruas residenciais a 100 km por hora, com o SUV preto a ganhar terreno atrás deles. Ele passou um sinal de stop, desviou-se de uma carrinha dos Correios, a sua mente a calcular trajetórias e rotas de fuga com a precisão fria que o mantivera vivo durante 2 décadas. Vicente, tenho companhia, disse ele com os dentes cerrados. Perseguição intensa. Eles não estão a recuar. Leva-os para longe de áreas povoadas. Não podemos arriscar civis. Estou a tratar disso. No banco de trás, Mariana ainda estava escondida debaixo do cobertor, silenciosa como a morte. Mas Adriano conseguia ver a sua pequena forma a tremer. Mariana, disse ele, mantendo a voz calma apesar da adrenalina a inundar o seu sistema. Preciso que fiques aí embaixo e em silêncio, aconteça o que acontecer. Consegues fazer isso por mim? Uma pequena voz emergiu de debaixo do cobertor. Eles vão magoar-nos. Não se eu puder evitar. O SUV bateu-lhe por trás. O metal rangeu e o Audi derrapou. Adriano corrigiu suavemente, a memória muscular a assumir o controlo. Estes não eram profissionais.
Profissionais já lhe teriam furado os pneus. Eram capangas a confiar na intimidação e na força bruta. Isso dava-lhe uma vantagem. Ele puxou o volante com força para a direita, mergulhando num beco estreito entre dois armazéns. O SUV seguiu, mas a sua estrutura mais larga bateu num contentor do lixo, abrandando-o. Adriano acelerou, saindo disparado do outro lado para. O seu coração afundou-se. Um beco sem saída. Uma vedação de arame farpado, a bloquear um terreno industrial abandonado. Não, não, não. O motor do SUV rosnou atrás dele, a aproximar-se. Adriano travou a fundo, rodando o volante, colocando o seu carro entre a vedação e o veículo que se aproximava. Ele levou a mão à sua arma. Então viu. A 50 metros à sua esquerda, parcialmente escondida por ervas daninhas, a igreja de São Miguel, o antigo edifício de pedra para onde Silva o levara uma vez, anos atrás, quando Adriano se afogava em culpa por um negócio que correra mal. Às vezes precisas de um santuário, dissera Silva. Não da lei, de ti mesmo. A igreja estava programada para demolição há anos, mas continuava a sofrer atrasos burocráticos. Estava abandonada agora, esquecida pela cidade. Perfeito. Mudança de planos, murmurou Adriano. Ele engatou a marcha atrás, recuando em direção a uma abertura na vedação que vira, uma secção que fora cortada, provavelmente por sem-abrigo ou sucateiros. O SUV parou com um guincho. Dois homens saíram, ambos grandes, ambos armados com pistolas. Um deles Adriano reconheceu de velhas fotos de vigilância. Vítor Santos, um dos capangas pessoais de Carvalho. Marques, gritou Vítor. Sai do carro. Dá-nos a miúda. Ninguém tem de morrer hoje. Adriano abriu a porta lentamente, mãos visíveis, a sua arma ainda no coldre. Invadiram a minha casa. Ameaçaram-me e agora querem que eu vos entregue uma criança. Ele abanou a cabeça. Não é assim que isto funciona. Estás em desvantagem numérica e de armas. Sê inteligente. Inteligente teria sido ficar fora disto. A voz de Adriano baixou. Mas há uma coisa sobre as dívidas, Vítor. Algumas delas importam mais do que ser inteligente. Ele mergulhou de volta para o carro, ligou o motor e fez marcha atrás com força através da abertura na vedação. O metal cortado arranhou as suas portas. O Vicente ia matá-lo, mas o Audi passou por pouco. Vítor disparou. O vidro traseiro explodiu numa chuva de vidro de segurança. Mariana gritou. Fica em baixo. Adriano acelerou a fundo pelo terreno coberto de vegetação em direção à igreja, rezando para que o chão fosse suficientemente sólido. O Audi saltou sobre pedaços de betão e ervas daninhas, a suspensão a queixar-se. Atrás deles, Vítor e o seu parceiro estavam a pé agora, a correr, a disparar tiros que se perdiam. Adriano parou com uma derrapagem na entrada lateral da igreja. Agarrou a Mariana, ainda enrolada no cobertor, e correu. A porta da igreja estava acorrentada, mas a corrente estava enferrujada. Um pontapé sólido partiu-a. O ombro de Adriano forçou a entrada para uma escuridão que cheirava a mofo e incenso velho. Pousou Mariana gentilmente. Estás ferida? Ela abanou a cabeça, o seu rosto pálido, os olhos enormes. Estou com medo. Eu também, admitiu Adriano. Mas vamos ficar bem. Prometo. Lá fora, ouvia Vítor e o seu parceiro a discutir. Tinham visto para onde Adriano fora, mas não estavam ansiosos por o seguir para um edifício desconhecido onde ele poderia ter vantagem tática. Adriano pegou no telemóvel. Sem rede. As velhas paredes de pedra eram demasiado grossas. O seu auricular também estava morto. Danificado quando bateram no contentor. Estavam sozinhos. Ele moveu-se para um vitral partido, espreitando com cuidado. Os dois capangas tinham-se abrigado atrás do seu carro, a falar num rádio, a pedir reforços provavelmente, ou à espera de ordens de Carvalho. Senhor Olhos Cinzentos. A voz de Mariana era pequena na escuridão. Adriano virou-se. Ela estava de pé num feixe de luz colorida do vitral partido, parecendo impossivelmente jovem e impossivelmente corajosa. O meu papá contava-me histórias sobre ti, disse ela. Ele dizia que eras alguém que fazia coisas más, mas que estava a tentar ser bom. Dizia que isso é mais difícil do que ser sempre bom, porque tens de o escolher todos os dias. A garganta de Adriano apertou-se. O teu pai era um homem sábio. Estás a escolher ser bom agora, mesmo que seja perigoso. Ele pensou no seu apartamento de luxo, no seu império, na paz que mantivera cuidadosamente durante 20 anos. Pensou na guerra que isto poderia iniciar, nas vidas que poderia custar.
Pensou no aviso de Vicente e na preocupação de Marco, e em todas as razões lógicas para se afastar. Então olhou para Mariana Silva, de pé nas ruínas de uma igreja que o pai dela lhe mostrara, e soube que havia apenas uma resposta. Sim, disse ele em voz baixa. Estou a escolher. Ela sorriu. Pequeno, mas real. Bom. O papá disse que o farias, se alguma vez tivesse a oportunidade. Antes que Adriano pudesse responder, o seu telemóvel vibrou. Um traço de rede a piscar. Uma mensagem de Vicente. O próprio Carvalho está a chegar. É-te 10 minutos. Sai daí agora. Adriano olhou para Mariana, depois para os capangas lá fora, depois para a igreja em ruínas à sua volta. 10 minutos para descobrir como salvar uma menina do homem que o queria morto há 27 anos. Ele já enfrentara piores probabilidades. Por pouco. Mariana, disse ele, ajoelhando-se. Preciso que me contes tudo o que te lembras sobre a casa onde te mantinham. Cada detalhe. Porque não vamos mais fugir. Os seus olhos arregalaram-se. O que vamos fazer? O sorriso de Adriano era frio e afiado. Vamos lutar. Lá fora, o som de sirenes a aproximarem-se começou a soar. Mas não eram sirenes da polícia. Eram de segurança privada. Os homens de Covaliano a chegar em força. E Adriano Marques, pela primeira vez em anos, sentiu-se verdadeiramente vivo. As sirenes tornaram-se mais altas, depois pararam. Adriano contou 4 veículos através do vitral partido, mais do que esperava. Carvalho não estava a correr riscos. Ouve-me com atenção, sussurrou Adriano a Mariana, puxando-a para as sombras da igreja. Há uma entrada para a cave perto do altar. Uma antiga conduta de carvão de quando aqueciam este lugar. Leva a túneis que ligam aos edifícios ao lado. Teu pai mostrou-nos uma vez. Por que é que o papá te mostraria isso? Porque ele sabia que um dia eu poderia precisar de um santuário. Adriano pressionou o seu telemóvel nas pequenas mãos dela. Quando eu te disser para correres, desce por ali. Segue o túnel para leste, em direção ao nascer do sol. Vai levar-te a uma antiga padaria. Liga para o número guardado como Vicente. Diz-lhe onde estás. Ele virá buscar-te. E tu? Adriano verificou a sua arma. 9 balas. Não o suficiente para um tiroteio, mas o suficiente para ganhar tempo. Vou certificar-me de que eles me seguem a mim, não a ti. Os dedos de Mariana apertaram o telemóvel. Vais morrer. Talvez. Ele olhou-a nos olhos. Os olhos de Silva. Mas o teu pai morreu a proteger pessoas. Se é assim que a minha história acaba também, consigo viver com isso. Ou não viver com isso, suponho. Ele tentou sorrir. Piada má. Adeus, senhor Olhos Cinzentos. Sim. Obrigado por manteres a tua palavra. Algo no peito de Adriano partiu-se. Ele tocou-lhe na bochecha gentilmente. Agradece ao teu pai. Foi ele quem me ensinou como. Lá fora, um megafone crepitou. Marques, aqui é o inspetor Carvalho. Estás cercado. Manda a miúda sair e podemos acabar com isto pacificamente. Adriano moveu-se para a janela. Carvalho estava atrás de um SUV blindado, mais velho agora, mas ainda reconhecível, de cabelo grisalho, rosto duro, o tipo de corrupção que se calcificara até ao osso. Tu mataste o Silva, gritou Adriano de volta. Tu e os teus amigos Covaliano, e agora estás a traficar a filha dele. O sorriso de Carvalho era visível mesmo à distância. O Silva era um idiota santimonial que não conseguia aceitar como o mundo realmente funciona. Teve o que merecia. E aquela miúda, ela vale 50.000 para o comprador certo no estrangeiro. Pensavas mesmo que podias bancar o herói e sair impune? A mão de Adriano apertou a arma. Cada instinto gritava para ir lá fora, para acabar com Carvalho da forma como ele devia ter sido acabado décadas atrás. Então, Mariana tocou-lhe no braço. Não. O papá não quereria que o fizesses. Ela tinha razão. Silva passara a vida a tentar fazer as coisas da maneira certa, mesmo quando era mais difícil. Mesmo quando lhe custou tudo. Adriano respirou fundo e fez a sua escolha. Mariana, corre. Agora. Ela desapareceu na escuridão como um fantasma. Adriano esperou 10 segundos, depois disparou 2 tiros pela janela. Não para ninguém, apenas barulho para chamar a atenção. Correu em direção à frente da igreja, as botas a ecoarem na pedra, tornando-se o alvo. Os homens de Carvalho abriram fogo.
As balas estilhaçaram o vitral restante, lascaram pedra antiga, transformaram o altar em farpas. Adriano mergulhou atrás de um banco colapsado, a disparar de volta, fazendo-os pensar que estava encurralado. Da sua nova posição, conseguia ver a entrada da conduta de carvão vazia. Mariana desaparecera. Um alívio inundou-o com tanta intensidade que quase doeu. Vicente, gritou ele para a escuridão, rezando para que a sua voz atravessasse a pedra. A encomenda foi entregue. Então ele levantou-se, mãos ao alto, arma a balançar de um dedo. Carvalho. Queres-me a mim? Vem buscar-me. A miúda desapareceu. Perdeste. O tiroteio parou. Carvalho emergiu da cobertura, ladeado por 4 homens. Aproximaram-se da entrada da igreja com cautela. Onde é que ela está, Marques? Num sítio onde nunca a encontrarás. Num lugar seguro com pessoas que realmente se importam. Adriano sorriu. Falhaste. A filha do Silva está livre. E tu? Acabaste de cometer rapto, tentativa de homicídio e tráfico de seres humanos em frente a uma dúzia de testemunhas. Que testemunhas? Carvalho riu-se. Os meus homens. Eles dirão o que eu lhes mandar. Não eles. Adriano apontou para cima. Carvalho seguiu o seu olhar para o campanário da igreja, onde uma pequena câmara estava montada. Nova, digital, completamente deslocada no edifício antigo. O peixe instalou isso há 3 dias, disse Adriano em voz baixa. Tudo o que aconteceu aqui, a tua confissão sobre o Silva, a tua admissão sobre o tráfico, tudo foi transmitido em direto para 3 servidores separados, incluindo um no escritório da Polícia Judiciária no centro da cidade. O rosto de Carvalho ficou branco. Estás a blufar. Estou. O sorriso de Adriano alargou-se. Querias saber se eu ainda era o miúdo que tentaste matar há 27 anos. Aquele que o Silva salvou. Aqui está a tua resposta. Não sou. Sou algo melhor. Sou o homem que ele acreditava que eu podia ser. O som de sirenes da polícia a sério, verdadeiras desta vez, começou a soar à distância. A mão de Carvalho moveu-se em direção à sua arma, mas os seus homens já se estavam a afastar, percebendo a armadilha em que tinham caído. Um deles já estava ao telemóvel, provavelmente a ligar a um advogado. Acabou, Carvalho, disse Adriano. Perdeste no momento em que tocaste naquela menina. 3 semanas depois, Adriano estava sentado na pastelaria de Rosa, a beber um café que, pela primeira vez em anos, sabia a esperança. As notícias da manhã passavam na pequena TV por cima do balcão. Inspetor Sérgio Carvalho e 14 membros da organização Covaliano detidos por ligação a uma rede de tráfico internacional. Fundação Novos Começos encerrada. 17 crianças recuperadas e devolvidas às famílias. O pivô não mencionou o nome de Adriano. Vicente certificara-se disso. Rosa pousou um prato de bolo de bolacha. Pareces diferente. Como assim? Mais leve. Como se estivesses a carregar algo pesado e finalmente o tivesses pousado. Adriano sorriu. Talvez tenha. O seu telemóvel vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. A Leonor Silva quer encontrar-se contigo, se estiveres disposto. Ele estava. 2 horas depois, estava de pé num quarto de lar de idosos, em frente a uma mulher idosa numa cadeira de rodas. Leonor Silva tinha olhos gentis, os mesmos olhos que o seu filho e a sua neta partilhavam. Senhor Marques, disse ela suavemente. Não tenho palavras para lhe agradecer. Não precisa. Eu devia tudo ao seu filho. Ele falou de si, sabe? Antes de morrer. Disse que era a prova de que as pessoas podiam mudar se alguém lhes desse uma razão. A sua mão envelhecida agarrou a dele. A Mariana está comigo agora. Custódia real. Papelada real. Ela está segura. Isso é tudo o que importa. Leonor sorriu. Ela desenhou-lhe uma coisa. Pediu-me para lhe dar. Entregou-lhe um pedaço de papel. Adriano desdobrou-o com cuidado. O desenho mostrava um homem e uma menina de pé em frente a uma igreja. O homem tinha olhos cinzentos, representados por lápis de cera prateado, e estava a sorrir. Acima deles, um sol brilhava intensamente, e no canto, uma figura que parecia Silva estava entre as nuvens, também a sorrir. Embaixo, com uma caligrafia infantil cuidada, obrigado por escolheres o bem, senhor Olhos Cinzentos. O papá ficaria orgulhoso. Com amor, Mariana. A visão de Adriano turvou-se. Dobrou o desenho cuidadosamente e guardou-o no bolso do casaco, mesmo sobre o coração.
Um mês depois, Adriano Marques caminhava sozinho pelas ruas da cidade. Sem guarda-costas, sem comitiva. Parou na igreja de São Miguel. A cidade acelerara a sua restauração depois do que ali acontecera. Os vitrais partidos estavam a ser substituídos por novos. Entrou, a respirar o cheiro de serradura e possibilidade. Pensei que te encontraria aqui. Ele virou-se. Vicente estava na porta, parecendo mais velho, mas de alguma forma mais leve também. A família tem estado calma sem ti a gerir tudo, disse Vicente. Eles respeitam a escolha que fizeste. Alguns deles até se sentem inspirados por ela. Bom. Talvez possamos finalmente ser o que sempre fingimos ser. Vicente assentiu. Talvez. Os covalianos estão acabados nesta cidade. As suas redes colapsaram. Tu fizeste isso. O Silva fez isso. Eu apenas terminei o que ele começou. Ao saírem juntos da igreja, Adriano sentiu algo que não sentia há décadas. Paz. Não a paz frágil de tréguas negociadas e equilíbrio cuidadoso, mas a verdadeira. A paz conquistada através do sacrifício e de promessas cumpridas. O seu telemóvel vibrou uma última vez. Uma fotografia de Rosa. Mariana a sorrir, a segurar um desenho de um homem de olhos cinzentos de pé à luz do sol. Adriano Marques sorriu de volta para a imagem e caminhou pela cidade que passara 20 anos a governar e um mês a aprender a proteger verdadeiramente. O chefe do crime organizado que viu um sinal num restaurante. O homem que escolheu ser bom quando teria sido mais fácil afastar-se. A prova de que dívidas pagas na totalidade podiam libertar-nos. O fim.